Existem outros alimentos que não os que eu mencionei anteriormente que também podem ser congelados. Alimentos de panificação e confeitaria, eles inclusive estão perfeitos para serem congelados. E eles são tão perfeitos que a indústria alimentícia utiliza isso em larga escala. Você já deve ter visto e, aliás, comprado algum pão que foi previamente congelado. Então, vem comigo que eu vou te mostrar hoje o que fica legal no congelador. Bolos prontos e pães, eles são perfeitos. Você deve congelar já fatiados e um pote ou saquinho bem fechado. Pães doces têm durabilidade de 3 meses, pão caseiro durabilidade de 2 meses e outros pães possuem a durabilidade de aproximadamente 4 meses no seu freezer. Para descongelar, você pode levar diretamente para a torradeira, para a frigideira, para a air fryer e até mesmo para o seu forno. O ideal é que você umedeça ele um pouquinho e aqueça por aproximadamente 5 minutos a 180 graus. Gente, ele parece que saiu da padaria. Já os bolos simples, né, tipo aquele bolo de laranja, um bolo de cenoura, eles podem ser congelados por até 6 meses. Já congele fatiado, como eu expliquei anteriormente, e em um saquinho tipo Ziploc, porque para quem tem criança principalmente, eles são perfeitos para você mandar na lancheira. O descongelamento ele é feito direto ali na lancheira mesmo, ou em temperatura ambiente, e ele demora aproximadamente 30 minutos cada fatia para ser descongelada. Você pode também aquecer por 30 segundos no micro-ondas que ele fica perfeito. As massas de pizza e esfirra, elas também podem ser congeladas, mas elas precisam ser pré-assadas antes de congelar. O descongelamento é feito sob refrigeração. As massas de pizza e as esfirras, elas duram até 4 meses no seu freezer. Então também é uma ótima técnica para você que precisa fazer o lanche dos seus filhos e quer desocupar a cabeça. Faz uma quantidade maior, congela e tenha sempre em mãos. O descongelamento ele pode ser feito na refrigeração. Você também pode levar para o forno ou air fryer para finalizar o preparo deles. As tortas, elas também podem ser congeladas e elas podem ser congeladas tanto cruas como já assadas. Eu gosto de congelar já assadas e fatiadas. Por quê? Porque quando eu preciso, elas estão sempre ali no meu freezer. Mas, por exemplo, para uma festa de final de ano ou para um evento que você vai fazer e você vai receber mais pessoas e não quer ter o trabalho de fazer isso em um único dia, você pode já preparar, congelar ela, crua mesmo, e no dia você só coloca para assar, pincela o ovo e coloca para assar. Ela pode ser levada crua mesmo e congelada para o seu forno já pré-aquecido, desde que ela não esteja em uma travessa de vidro. Se ela estiver em uma travessa de alumínio, você pode levar tranquilamente direto para o seu forno. As tortas, elas têm durabilidade de 4 meses quando cruas e aproximadamente 3 meses quando assadas. As pizzas também podem ser congeladas prontas, tanto que a gente encontra uma variedade enorme de pizzas congeladas no mercado. Mas você pode fazer a sua pizza em casa e ter elas congeladas no seu freezer. O descongelamento é feito direto no forno e a durabilidade dessas pizzas já preparadas é de aproximadamente 3 meses. Tome cuidado com o que você vai colocar nessa pizza. Então, recheios como a marguerita, precisam de ingredientes frescos, não são legais de serem congeladas. Mas calabresa, frango, linguiça toscana, elas são a de presunto e queijo, napolitana, então elas são perfeitas para serem congeladas e sem problema nenhum do tamanho que você quiser.
Agora, uma coisa que eu faço muito aqui em casa e que pode ser congelado e eu tenho certeza que você não sabia é pastel. Eles podem ser congelados prontos para serem fritos ou assados na air fryer. Sim, gente, eles ficam perfeitos assados na air fryer. Inclusive, eu fiz esses dias e mandei na lancheira das crianças e eles ficam apaixonados. Assim como as pizzas, tome cuidado com o recheio. Não utilize tomate cru, ovos cozidos. Tenha esse cuidado com o recheio que vocês vão colocar, porque eles não ficam legais depois de descongelados. O descongelamento desses pastéis pode ser feito diretamente no óleo quente ou no forno ou air fryer. Eles também têm durabilidade de 3 meses no seu freezer e metade do tempo no congelador. Outro preparo super legal de congelar e ter em casa são sanduíches. Então, assim como pizzas e pastéis, os sanduíches eles já podem ser congelados prontos. Por exemplo, misto quente. O misto quente pode ser congelado pronto e você só descongela direto na sua air fryer, na sua tostadeira ou na frigideira mesmo. E também tomar cuidado com recheios. Evite recheios com tomate, ovos cozidos, pepino, mas você pode utilizar recheios para sanduíches que serão aquecidos, como um patê de frango, um patê de atum. Não tem problema nenhum você utilizar esse tipo de recheio. E sabe aquele salgadinho de festa que às vezes você comprou para fritar e acabou não fritando, ou você já fritou e sobrou muito? Eles também podem ser congelados. Eles duram aproximadamente 3 meses no freezer quando já prontos e aproximadamente 4 meses quando eles ainda estão crus. O descongelamento dos salgadinhos crus você pode fazer direto no forno ou direto no óleo quente, e os dos salgadinhos já preparados você pode fazer direto na air fryer ou no seu forno. Se for congelar os salgadinhos crus, faça a técnica do congelamento em aberto, como eu mostrei na aula de congelamento de vegetais com os brócolis. Então coloque eles em uma frigideira, leve para o freezer e assim que eles endurecerem, você coloca em saquinhos. Dessa forma você vai conseguir porcionar melhor, até mesmo se você trabalha com isso, ele é uma ótima opção você ter opções congeladas já para vender ao seu cliente. Os docinhos de festas e bolos recheados, eles também podem ser congelados. Docinhos de festas, inclusive, vocês podem fazer a massa e congelar a massa bem embalada para enrolar os brigadeiros posteriormente. As grandes confeiteiras utilizam-se muito dessas técnicas, porque elas sempre têm os doces já preparados e só enrolam quando precisam ou quando chegam as encomendas. Ou recheiam bolos, né? Então, os bolos que são preparados com ganache, com brigadeiro, eles são perfeitos para serem congelados. Você pode congelar inclusive pronto, sem a cobertura, claro. Não congele bolos com recheios que levem maisena ou cobertura de gelatina. Então, esse tipo de recheio e cobertura não são legais para serem congelados. Você pode, inclusive, ter bolos recheados com frutas, como geleias, né? Não as frutas in natura, mas bolos recheados com geleia também ficam bem legais quando descongelados. Tome bastante cuidado e vede bem esse bolo para que ele não resseque. Então, é preciso ter muito cuidado com relação com a embalagem em que será utilizado. Tanto os docinhos de festa quanto os bolos recheados, eles têm durabilidade de 6 meses no seu freezer e 3 meses no seu congelador. Panquecas também podem ser congeladas, mas aqui tem um pequeno detalhe.
Não congele suas panquecas com um molho. Sabe por quê? Porque ele vai umedecer demais a sua panqueca e ela vai quebrar por completo. Então congele sim o molho separado da sua panqueca já recheada, e quando você for finalizar e aquecer esse preparo, você espera os dois descongelarem sobre refrigeração, e aí você coloca o molho, coloca o queijo e leva para gratinar. Dessa forma você tem muito mais qualidade no seu preparo do que se você fizer tudo junto. Ele vai ficar mole, ele não vai ficar tão legal quanto dessa forma que eu te expliquei. Panquecas recheadas, elas têm durabilidade de aproximadamente 3 meses no seu freezer. Para congelar nhoque, é preciso passá-los na água como se fosse um branqueamento. Ele vai ferver rapidamente, aí aproximadamente 3 minutos, não precisa deixar eles subirem para finalizar esse preparo. E logo em seguida vocês vão dar um choque térmico em água gelada para que ele possa ser congelado. Ou vocês também têm a opção de fazer o congelamento desses nhoques crus, ainda crus. Então, existe sim a possibilidade de congelar nhoques, inclusive a batata, né? Uma das ótimas técnicas para congelamento de batata é no formato de nhoque, e é só seguir essa regra que eu expliquei para vocês. Evite congelar pronto já com molho, porque dessa forma eles acabam não ficando com uma textura muito boa. O descongelamento ele deve ser feito direto na água quente, então quando vocês forem finalizar esse preparo, vocês vão colocar, independente se ele estiver cru ou já pré-cozido, vocês vão colocar esse nhoque na água fervendo, aí finalizar esse preparo com o molho, queijo, se quiser levar para gratinar, tudo bem. A única coisa é: não deixe esse nhoque completamente sem farinha. Ele deve estar um pouco mais durinho realmente, porque senão ele não vai aguentar. A proporção de batata que deve estar no preparo do nhoque para congelamento é de 30% de batata para 1 kg de farinha. Temperos como o tempero caseiro também são super possíveis de serem congelados. Apesar de durarem aproximadamente 10 dias na geladeira, tem gente que prefere fazer esse congelamento. E aí a minha dica é: utilize forminhas de gelo e congele em forminhas de gelo esses temperos. O descongelamento é feito direto na panela, então de certa forma ele agiliza muito mais a sua vida. Assim que eles congelarem na forminha de gelo, você pode retirar e colocar em um saquinho, e eles ficam perfeitos por até 3 meses no freezer. Você também pode utilizar as forminhas de gelo para fazer temperos como azeite com ervas. O preparo é bem simples. Você enche as forminhas com o tempero, pode ser o tempero de sua preferência, e completa com azeite. O descongelamento deles é feito direto na panela. Agora, preparos como arroz, feijão, eles são perfeitos para serem congelados. O arroz, por exemplo, você pode congelar pré-preparado ou já preparado por completo. É super importante, se você fizer o preparo dele 100% para o congelamento, é super importante que você utilize a medida correta de 1 xícara de arroz cru para cada 2 xícaras de água. Assim que a água secar, você precisa deixar aproximadamente 5 minutos com a tampa fechada, e só depois você vai mexer nesse arroz. Ele fica soltinho e ele fica perfeito para ser congelado. Para o arroz pré-preparado, em vez de você fazer ele por completo, você vai utilizar a proporção de 1 xícara de arroz para 1 xícara de água. E quando você for finalizar, e essa finalização pode ser tanto no micro-ondas quanto na panela, descongele eles na refrigeração
E aí você vai colocar o que faltou. Então, se você utilizou 1 xícara de arroz para 1 xícara de água, ficou faltando 1 xícara de água. Você vai colocar essa xícara de água, tampar a panela e fazer o processo como se você estivesse fazendo um arroz novo. Essa forma de congelamento é perfeito para grandes eventos, ou para você que tem aquele marido ou filho chato, ou até mesmo você se incomoda em comer um arroz congelado. Tem gente que prefere fazer dessa forma e super funciona. A durabilidade desse arroz é de 3 meses no freezer e metade no congelador. O feijão e outras leguminosas, eles são perfeitos para serem congeladas. Por quê? Porque eles demoram, é um preparo que acaba sendo bastante demorado. Então você pode sim congelar ele já temperado e pronto para serem consumidos. A única coisa é, quando vocês forem fazer um feijão para congelar, deixe esse feijão com mais caldo. O calor do aquecimento pode ressecar esse feijão, então por conta disso, congele com mais caldo. Ele vai ter uma durabilidade de aproximadamente 3 meses. Você pode também congelar apenas os grãos. Por exemplo, eu deixo de molho o grão de bico, congelo, jogo fora a água e mantenho apenas o grão de bico fechado em um saquinho. Eu já faço ele todo porcionado em porções que a gente vai consumir para uma salada ou para eu acrescentar em algum preparo. Então é perfeito para você colocar ele, utilizar ele como um enriquecedor e até mesmo para agregar alguma proteína a algum dos seus preparos, como um estrogonofe, por exemplo. Por que não colocar um grão de bico ou só um estrogonofe de grão de bico? Ele fica perfeito e fica maravilhoso. Eu deixei aqui uma tabela com esses alimentos que eu mencionei e o tempo de validade do congelamento. E se mesmo depois dessa aula você ainda tem dúvidas sobre o que pode ser congelado, eu peço que você deixe aqui nos comentários ou me chama no suporte. Terei o maior prazer em te ajudar respondendo a sua dúvida. E na próxima aula eu ainda vou falar um pouquinho para vocês sobre ingredientes e preparos que não devem ser congelados de maneira alguma. Espero vocês lá!